Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Vamos para mais uma reflexão aqui no Evangelho de Marcos. Hoje estaremos refletindo sobre Marcos, capítulo de número 3, versículo 7 até o versículo 12. O texto sagrado nos diz assim: Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivesse pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Glória a Deus, que texto lindo da palavra. Esse texto nos informa mais uma vez sobre esse ministério de cura de Jesus, como já falei em outras reflexões. O Evangelho de Marcos dá muita ênfase ao ministério de cura, ao ministério de libertação que Jesus ministrava sobre as pessoas, né? Porque o Evangelho de Marcos enfatiza Jesus como o servo de Deus, como aquele que carregaria sobre si os nossos fardos, as nossas maldades, os nossos pecados, as nossas maldições, as nossas mazelas, as nossas enfermidades. Então você vai ver uma ênfase muito grande no Evangelho de Marcos sobre as curas, sobre as libertações que Jesus promovia sobre as pessoas. E o texto diz então que Jesus se retirou com seus discípulos para os lados do mar e uma multidão imensa começou a seguir Jesus. Gente que vinha da Galileia, gente que vinha da Judéia, dos arredores de Tiro, dos arredores de Sidom, gente que vinha de todas as partes, né, para estar com Jesus, porque o texto diz no versículo 8 que eles sabiam quantas coisas Jesus fazia. Então, porque sabiam desse ministério poderoso de Jesus, de quanto Jesus ele curava as pessoas, libertava as pessoas, as multidões vinham ter com ele de todas as partes, elas queriam experimentar o sobrenatural, elas queriam experimentar cura, elas queriam experimentar milagres. Outros, claro, vinham também por curiosidade, né? Muitas pessoas vinham por curiosidade, porque a fama de Jesus havia corrido por todos os lugares, então essas pessoas vinham. E aí a Bíblia nos fala no versículo 9 que Jesus recomendou aos seus discípulos que sempre tivesse pronto um barquinho, né? Por causa da multidão, a fim de que não o comprimisse. Esse barquinho era usado por Jesus como se fosse uma plataforma. A partir daí, Jesus ministrava o seu ensino, ministrava a sua palavra, ministrava também palavras de cura sobre as pessoas. Por quê? Porque se ele permanecesse ali muito próximo, as pessoas iriam realmente comprimi-lo, apertá-lo, porque a multidão vinha em cima dele para tocá-lo, para receber cura, para receber milagres, e acabariam comprimindo Jesus. Então ele pediu aos seus discípulos para deixar sempre um barquinho pronto, porque ele estaria usando esse barquinho, né, um pouco afastado da praia, como um palanque, como uma plataforma onde ele poderia ministrar a palavra. E, consequentemente, aquele vento, né, aquela brisa ali da praia levaria as ondas sonoras da voz de Jesus até os ouvidos daquelas multidões. E então Jesus usava sempre um barquinho quando estava na praia para estar ministrando as pessoas. O texto diz mais que, versículo 10, que Jesus curava muitos, de modo que todos que padeciam de enfermidade se arrojavam a ele para tocar. Então ele estava sempre curando e as multidões queriam tocar Jesus. Por quê? Porque ao tocar em Jesus com fé, elas recebiam milagres, elas recebiam curas, elas recebiam a transformação em áreas específicas da sua vida. Como aquela mulher do fluxo de sangue, que ela tinha uma fé, ela ouviu falar de Jesus. Isso é muito interessante, porque toda vez que a gente ouve falar de Jesus, né, desse amor, dessa graça, dessa bondade de Jesus, o nosso coração se enche de fé e de esperança. O texto sagrado nos informa que aquela mulher, a mulher do fluxo de sangue, a mulher que sofria mais de 12 anos com hemorragia constante, que não parava, e as mulheres sabem muito bem o quanto isso é complicado, o quanto isso é ruim, aquela mulher que estava isolada da sociedade, ela que não podia ter contato íntimo com o seu marido, ela que tinha que ficar afastada porque a lei não permitia que mulheres com hemorragia tocassem outras pessoas, porque se assim fizesse, se as outras pessoas tocadas por ela seriam consideradas imundas. Então essa era uma mulher que estava excluída da sociedade.
Também a Bíblia nos fala que essa mulher havia gastado tudo que ela tinha para resolver o problema, e gastou com muitos médicos diferentes, né, os especialistas, os melhores, digamos assim, especialistas da época dela, e o problema dela não resolveu, pelo contrário, ela gastou tudo que tinha e só piorava. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar dessa graça de Jesus, desse amor de Jesus, desse poder de Jesus para curar aqueles que estavam enfermos. E o coração daquela mulher se encheu de fé e de esperança. E ela começou a dizer consigo mesma: se tão somente eu tocar na orla do seu manto, na orla das suas vestes, se tão somente eu tocar, eu ficarei curada, eu sararei. Então ela começou a dizer isso consigo mesma. Ela começou a falar consigo mesma: eu vou tocar nas vestes de Jesus e eu vou ser curada. Eu vou tocar em Jesus e eu vou ser curada. Eu vou tocar nele e eu vou receber o meu milagre. Ela começou a declarar isso para ela mesma o tempo todo, porque ela ouviu falar de Jesus. Todas as vezes que você ouve falar de Jesus, a sua fé aumenta, a sua fé cresce, a fé nasce dentro de você, ela cresce e a esperança também brota, mesmo em situações mais complicadas e mais difíceis. Então ela foi e tocou em Jesus, e o texto sagrado nos informa que no mesmo instante aquela hemorragia cessou, estancou o sangramento no mesmo instante, e Jesus percebeu que dele havia saído virtude, que dele havia saído poder. Por isso que aqui em Marcos o texto diz que as pessoas vinham de todas as partes para tocar em Jesus. Eles queriam tocar em Jesus, não é? Eles queriam tocar e naquele toque receber o milagre que eles precisavam. Claro que hoje nós não temos a presença física de Jesus para que nós possamos tocá-lo fisicamente. Mas é possível tocar em Jesus hoje também, tanto quanto naquela época, mas é um toque de fé, não é? É quando nós buscamos ao Senhor Jesus com fé, é quando nós buscamos o Senhor Jesus crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. É quando nós tocamos em Jesus crendo na palavra dele que diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate a porta se abre. Quando nós vamos a Jesus com essa fé, com essa convicção, e nós tocamos em Jesus pela fé, nós também recebemos da parte do Senhor graça, recebemos misericórdia, recebemos bênçãos, recebemos milagres, recebemos intervenções do céu em nossa vida. E Jesus, tanto quanto era aqui, ele quer intervir em nossa vida nas mais distintas áreas da nossa vida. Não apenas na vida física, não apenas no quesito da saúde, mas principalmente no quesito de salvação, que nós sejamos salvos, perdoados nossos pecados, reconciliados com Deus o Pai, restaurados em nossa comunhão com o Pai, possamos desfrutar de vida eterna e que sejamos transformados também em nosso interior, em nosso caráter, a ponto das pessoas olharem para nós e não nos reconhecer mais, dada a mudança extraordinária que aconteceu em nossas vidas por conta desse encontro, desse toque que nós demos em Jesus com fé. Então, não apenas a cura do corpo, mas muito mais a cura da alma, a cura interior, né? Jesus quer promover, Jesus quer ministrar sobre nós. Então, o texto diz que as multidões vinham para tocar em Jesus, porque ao tocar em Jesus, elas eram curadas. O texto também diz no versículo 11, também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Então, os demônios reconheciam que Jesus, ele é o Filho, ele é e era, né? Ele era o Filho unigênito de Deus e é o Filho unigênito de Deus. Então os demônios reconheciam isso, porque no mundo espiritual está tudo claro, e esses espíritos reconheciam, ainda que outras pessoas não estivessem falando sobre isso, mas esses espíritos reconheciam que Jesus era o Filho de Deus. Assim como hoje, no mundo espiritual, esses espíritos continuam reconhecendo aqueles que são filhos de Deus. Claro, Jesus é o Filho unigênito de Deus, no sentido único e singular, mas todos aqueles que creem em Jesus Cristo, diz a Bíblia, em João capítulo 1, versículo 12, todos os que creem em Jesus, todos os que recebem a Jesus Cristo e creem no seu nome, tornam-se filhos de Deus, são feitos filhos de Deus. Então, aqueles que creem em Jesus são feitos filhos de Deus. E esses espíritos malignos também sabem quem de fato é ou não filho de Deus. Eles reconhecem, porque no mundo espiritual está tudo claro. Quem é filho de Deus está revestido de glória. Quem é filho de Deus está revestido de luz. Quem é filho de Deus está revestido da presença de Deus. Quem é filho de Deus tem a mente de Cristo.
Quem é filho de Deus exala no mundo espiritual o bom perfume, a boa fragrância de Cristo. Então, por conta disso, o mundo espiritual também reconhece quem são os filhos de Deus e quem não é filho de Deus, né? O mundo espiritual continua reconhecendo. Então, esses espíritos se prostravam diante de Jesus, eles clamavam, dizendo: tu és o filho de Deus. Mas o verso 12 diz assim: mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusesse à publicidade, ou seja, Jesus não permitia que esses espíritos ficassem falando o tempo todo que ele era o Filho de Deus por dois motivos. Primeiro, porque esse anúncio, essa declaração de que ele era o Filho de Deus não vinha de um compromisso com Cristo, não vinha de uma boca comprometida com Jesus, não vinha de uma boca que estava experimentando o discipulado de Jesus. Pelo contrário, vinha simplesmente desses espíritos malignos que não tinham nenhum reconhecimento nenhum comprometimento com o Filho de Deus. E o segundo motivo, o texto deixa bem claro aqui, Jesus não queria ser exposto à publicidade. Ele não queria ser exposto à publicidade. Por quê? Porque quanto mais as pessoas soubessem da sua verdadeira identidade, também dos milagres, das curas, de tudo que ele fazia, muitas pessoas iriam interpretar isso de forma equivocada e elas já queriam aclamar Jesus como rei de Israel, mas não no sentido que Jesus gostaria que eles reconhecessem, no sentido como rei político, no sentido como rei humano simplesmente, né? Eles queriam que Jesus criasse uma revolução, eles queriam que Jesus restaurasse o reino a Israel, libertasse Israel do Império Romano. Então, eles queriam esse tipo de rei, e não era essa a proposta de Jesus. Por isso Jesus, ele evitava a publicidade, por isso que Jesus, ele fazia de tudo para não se expor publicamente, embora, por conta dos seus milagres, da sua graça, do seu amor, dos milagres que ele fazia, isso era quase impossível, né? Mesmo assim, ele repreendia aqueles espíritos para não expô-lo publicamente. Jesus tinha esse cuidado. Jesus sabia o quão perigoso é a publicidade. Quanto a publicidade ela pode ser perigosa. Quanto mais conhecido, quanto mais público, maiores os ataques espirituais, maiores as batalhas espirituais, né? Jesus sabia disso. Então nós precisamos ter esse entendimento. Jesus, ele é gracioso, ele continua o mesmo, ele continua operando milagres, ele continua salvando, ele continua ministrando graça, amor, perdão, ele deseja nos reconciliar com o Pai, e a sua obra plena foi consumada ali na cruz, quando ali na cruz ele deu a sua vida por nós, ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida, e ele declarou: está tudo consumado, ou seja, está tudo pronto, tudo acabado, a minha obra foi cumprida, o propósito do Pai para mim, o projeto do Pai para mim foi cumprido. Então ele diz na sua palavra que veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então ali na cruz, a obra de Jesus Cristo, ela é consumada, ela é completa, e louvado seja Deus por isso, porque essa obra foi plena, foi completa, e por causa dessa obra de Jesus, nós podemos não apenas receber cura do nosso corpo, que é o que o texto diz aqui, mas muito mais do que isso, podemos receber perdão dos nossos pecados, podemos ser reconciliados com o Pai, podemos ser salvos, né, em Cristo Jesus, podemos experimentar esse milagre da salvação, do novo nascimento e da transformação das nossas vidas, como falei há pouco instante, ter a vida transformada pela presença e pela graça de Jesus. Tudo isso com base no trabalho de Jesus, na obra de Jesus. Que essa palavra possa abençoar o seu coração, que você possa ser também um agente de transformação para outras pessoas, levando sempre o Evangelho e a mensagem de Cristo para abençoar outras pessoas. Deus abençoe. Se você está doente, receba em nome do Senhor Jesus a cura onde você estiver agora, seja tocado por Jesus com um toque de cura e de milagre. Receba a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, no poderoso nome de Jesus. Shalom, shalom, graça e paz.